Olá, hoje, dia de São João, 24 de junho, estamos, Alexis Prince e eu aqui, mais um dia com vocês, para conversar aqui no Olhando para o Céu, sobre o nosso bate-papo astrológico a respeito da retrogradação de Saturno no signo de Peixes, que vai começar agora no dia 30. Hoje ele já começa a dar sinais desse movimento, mas no dia 30 que a gente vai ter ele movimentado. Então, Alex, como é que você está? O que que você está pensando aí desse processo? A retrogradação de Saturno, ela é uma das principais, uma das mais importantes, e ela tem uma necessidade muito grande de acontecer e da gente aproveitar esse período da retrogradação para melhorar a nossa eficiência, né? Muitas vezes a gente fala, porque eu não estou conseguindo me planejar, porque eu não estou conseguindo me organizar, eu não estou conseguindo que as coisas deem certo. E muitas vezes isso acontece exatamente por causa do Saturno, que é esse planeta de estruturação, de organização, de necessidade da gente utilizar o tempo adequadamente, não só para fazer as coisas acontecerem, mas para planejar, para descobrir as deficiências daquele projeto que a gente está em mente. E o processo de retrogradação para o planeta Saturno, ele é muito importante exatamente para fazer isso, para que a gente consiga fazer uma revisão, uma reestruturação, uma reflexão daqueles projetos, daqueles planos, daquilo que não está ainda acertado. Então, essa retrogradação, ela é uma retrogradação bastante ampla até, porque a Patrícia falou, dia 30 ele entra retrógrado. Dia 29 de junho ele já está estacionado, como nós diríamos. Então, dia 29 ele já começa esse processo de retrogradação, porque ele já não está mais indo para frente. Mas a partir do dia 30, então, ele começa esse movimento para trás e ele vai até o dia 15 de novembro. Ou seja, nós temos praticamente julho, agosto, setembro, outubro e metade do mês de novembro para realizar este processo de replanejamento, de revisão das situações e daquilo que não está dando certo na nossa vida. Não é à toa, né, que o Saturno ele é o planeta que a gente toma decisão. E eu, pessoalmente, eu faço nas minhas consultas astrológicas esta viabilidade, quando é que a pessoa vai tomar essas decisões. E aí aqui já tem uma dica interessante, porque o Saturno vai retrogradar do grau 19, que ele está agora, em Peixes, até o grau 12. Então, quem tiver ali, principalmente o planeta Saturno no seu mapa natal, no signo de Peixes, no signo de Virgem, no signo de Sagitário ou no signo de Gêmeos, esta pessoa tem que se ligar, porque ela está num período importantíssimo da vida dela. É um período de tomada de decisão, e não é qualquer decisão. É uma decisão que vai influenciar a vida dela pelos próximos 7, 14 anos. Então, ela tem que tomar muito cuidado com isso, e ela tem que prestar muita atenção nos projetos de longo prazo que ela está realizando nesse momento. Então, é um período que parece que as coisas estão meio em stand-by, as coisas não andam, as coisas estão lentas, mas é um processo importantíssimo para que a gente faça as reorganizações, as revisões necessárias para que quando ele volta para o movimento direto, a gente possa daí sim executar tudo que a gente planejou com muito mais eficiência, com muito mais capacidade de dar certo. Eu sei, Patrícia, que existem, ao longo desse período de retrogradação, alguns
aspectos que o Saturno vai fazer. Tu quer falar um pouquinho sobre esses aspectos, Patrícia? Então, Alexis, Saturno é esse planeta da estrutura, como você trouxe, da disciplina, do planejamento, da materialização e concretização das coisas. E nesse período que ele retrograda, é super importante. A gente é como se a gente tivesse não, a gente tem uma oportunidade de revisar, né, as coisas que a gente já começou para poder, como você trouxe, no próximo ciclo, né, no próximo período de até 7 anos, alinhar, decidir como é que vai ser plantada essa semente, né? Como é que essa semente vai se desenvolver a partir desse momento. Bom, nesse processo, ele vai acabar influenciando vários setores, né? Porque ele vai fazer aspectos com os planetas pessoais, com a Lua, com a Vênus, com Mercúrio, com Marte, e também vai fazer aspecto com o Júpiter, né? Vai fazer uma quadratura. E o Saturno em Peixes, ele traz desafios relacionados à nossa emoção, à nossa sensibilidade, à intuição, espiritualidade, a questão da compaixão, dos nossos sonhos, né? Como é que a gente estrutura esses sonhos, até a nossa vida espiritual. E ele vai trazer uma necessidade de disciplina para que aquilo que a gente deseja possa se materializar, né? E esse período, essa estrutura emocional e até psíquica, ela vai precisar de um formato, né, de uma forma mais prática e mais realista. Porque, às vezes, quando a gente está num processo emocional muito intenso, a gente perde um pouco, tira um pouco os pés do chão, né, e os pés é uma coisa bem ligada a peixes. E o Saturno convida que a nossa emoção, ela esteja muito embasada em questões mais práticas, mais concretas, de forma que ela não interfira na nossa caminhada, né? Então, esse amadurecimento que eu também entendo que o Saturno em Peixes traz, ele é justamente para que todos nós compreendamos que o processo de caminhada na nossa vida, ele vai envolver momentos mais interessantes, né, os altos, e momentos menos interessantes, que são os momentos baixos, né, em que a gente vai ter que juntar esforços para continuar. No começo, né, sempre que uma coisa começa, a gente tem muito mais empolgação, porque tem toda aquela chama inicial do começo, né, em que tudo dá certo, a sorte do principiante. Mas, à medida que o tempo vai passando, as coisas precisam de um ajuste, de uma revisão, como você trouxe. E, nesse sentido, é que eu entendo esse desafio aí do Saturno. Quando ele retrograda, é como se aquele início que estava indo de uma certa forma bem, ele começa a precisar ser revisado. Será que aqui realmente eu melhorei? Eu tenho que empreender um pouquinho mais? Eu tenho que fazer um pouco mais de esforço? Porque Saturno, ele é lento, né, no seu processo de colheita. Então, 7 anos é bastante tempo, né? Então, é como se a gente ficasse trabalhando e não visse nunca render os frutos, né? Então, isso é a disciplina, né? A disciplina é que faz com que a gente se esforce na nossa caminhada, e mesmo que a gente não esteja vendo imediatamente os frutos daquilo que a gente está fazendo. Então, é só com essa disciplina que a gente consegue alcançar esse lugar, né? Nessa retrogradação, então, eu também entendo que vão ter questões espirituais para serem revisadas, né? Então, uma decisão importante, como você trouxe a ser tomada, seria também no campo da solidariedade, da espiritualidade, de como você trata a sensibilidade, sua sensibilidade em relação aos mundos sutis. Então, acho que um processo bem que vai enfatizar muito a questão dos falsos gurus, de você conseguir identificar um caminho espiritual, por exemplo, com mais responsabilidade, né? Porque Netuno em Peixes também, e lá pelas tantas, né, vai fazer conjunção com o Saturno, vai cobrar da gente esse posicionamento, né? E como é que a gente pode também avaliar a nossa caminhada espiritual também. Outro ponto que eu acho interessante são os desafios emocionais que o Saturno traz, né, que eu já falei um pouquinho, e nessa retrogradação,
ele vai trazer à tona, principalmente quando ele fizer os aspectos com a Lua, os aspectos com Marte, os aspectos com a própria Vênus, emoções reprimidas relacionadas, então, às nossas reações instintivas, aos nossos relacionamentos, nosso sistema de valor, o nosso amor próprio, a forma como a gente trabalha para conquistar, então, podem aflorar emoções reprimidas, medos, inseguranças, e que a gente vai precisar superar essas questões, porque elas vêm só para serem superadas, né? E aí que está o amadurecimento, quando você dá um passo, e aquele passo, de certa forma, pode lhe assustar por ser um passo novo, um passo numa direção que você não conhece, e que você pode ter medo de errar, mas aí o que você tem que fazer é continuar na disciplina, confiar que vai dar certo, né? Que se você está fazendo uma coisa que é boa para você e para tudo que está ao seu redor, e seguir adiante com essa firmeza. Muitas pessoas podem precisar, nesse período, também trabalhar com terapia, ou investir mais em meditação, ou outras práticas que possam trazer uma cura e uma estabilidade emocional. Às vezes, até uma caminhada ao ar livre, perto da natureza, ouvir uma música mais calma, né, que traga uma paz de espírito, pode ajudar também com esses desafios emocionais, né? Então, a respiração vai ser uma coisa também bastante importante nesse processo. Outro ponto que eu acho importante também trazer são a revisão, né, dos nossos sonhos, das metas que a gente estipulou para alcançar os nossos sonhos, como é que a gente vai fazer isso, né, e como que a gente até que ponto os sonhos que a gente tem, eles são realmente realizáveis, e são realizáveis em quanto tempo, e o que precisa para que esses sonhos se materializem, né? Bem fazer uma listinha, né? O checklist. Tem que fazer isso, e você vai fazendo e vai ticando, né? Isso também vai ser um ponto de revisão nesse período também. Outro ponto, né, que a gente sabe que o Peixes, né, é um signo que não tem limites. Então, o Peixes, ele é influenciável, ele se mistura com tudo. E o Saturno, ele vai trazer com clareza, e vai mostrar com muita clareza quais são os limites saudáveis que a gente precisa ter entre o que é nosso, né, entre o que sou eu e o que é o outro, né, esses limites precisam ser estabelecidos. E a gente precisa compreender até onde a gente pode ir, ou até onde a gente pode deixar que o outro participe das nossas coisas, né, participe da nossa vida. Então, essa clareza também é algo que os acontecimentos desse período vão trazer à tona, para que a gente consiga estabelecer realmente um limite saudável para proteger a nossa própria energia. Outro ponto que é interessante e muito necessário a nível não apenas individual, mas coletivo, porque vai trazer muito benefício, é o trabalho voluntário, né? Essa questão de você, porque o Peixes, ele tem muita compaixão, muita necessidade de doar, de ajudar, o amor universal que a gente sente, né? E não pode ver uma pessoa necessitada que a gente quer ajudar. Então, também organizar um tempo para o serviço voluntário, para o trabalho voluntário, uma causa a qual você possa se dedicar, mas não que você vai entregar a sua vida, né? Mas que você consiga incluir essa causa dentro da sua rotina de vida. O que você acha, Alex, desses pontos que eu trouxe agora? Não, Patrícia, excelente, né? Eu acho que esses pontos são importantes, né? E é exatamente isso. Eu queria também reforçar alguns desses pontos que a Patrícia trouxe aqui, né? Porque o Saturno retrógrado, aliás, o Saturno, ele é o grande tecelão do universo, né? O que eu quero dizer com isso? Esse movimento que ele faz de ir para frente, voltar, ir para frente, voltar, ele vai fazendo isso várias vezes ao longo do ano. E esse movimento de retrogradação e direção direta faz com que ele vá costurando essas questões que são importantes na nossa vida, faz com que ele vá reforçando aquelas situações em que nós precisamos claramente
assegurar que aquele ponto está bastante firme, né? Então, por isso que ele é esse grande tecelão do universo, ele vai costurando, fazendo esses movimentos de ida e volta, para que essa nossa linha de crescimento, né, profissional, pessoal, espiritual, seja uma linha sólida e consistente. Então, dentro disso, o que eu poderia dar aqui como dicas? Algumas coisas né, a Patrícia já falou, eu só queria reforçar, porque o Saturno é exatamente isso. Ele faz essa revisão das estruturas e ele revisa os compromissos que nós assumimos, né? Eu estou falando aqui de responsabilidade. Esse é um tempo que nós precisamos usar para revisar as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, né? O que é que nós estamos assumindo que nós deveríamos deixar de assumir, porque já não faz mais parte do nosso métier, né? Ou aquilo quais são os pontos que nós deveríamos, ou nós assumimos como responsabilidade, não estamos executando a contento, estamos negligenciando. Então, é isso que nós precisamos saber para que a gente possa delegar tarefas, assumir outras áreas de uma forma mais efetiva, né? Aqui também tem um ponto que é de reestruturar as metas. Definir claramente, refletir nesse período de retrogradação, quais são essas minhas metas de médio e longo prazo, né? Como é que elas estão alinhadas? Quais são esses seus... quais são os valores dessas metas? Quais são os propósitos que eu estabeleci? Estão adequados? Então, é um momento de ajustar os planos, né? Então, é um momento de planejamento, é um momento de preparação, muito mais do que um momento de ação. É o planejamento de longo prazo. A gente vai usar esse tempo de retrogradação para que a gente perceba lições que foram aprendidas, questões que não estão claramente ou de uma forma adequadamente estruturadas, para que quando ele volte para o movimento direto, a gente tenha essas metas bem claras, definidas e estruturadas. Então, eu estou aqui, nesse momento, me preparando para esses desafios, né? E para resolver os problemas que possam surgir. Então, eu tenho que usar a minha energia muito mais até de uma forma disciplinada, paciente, para encontrar as soluções que são mais adequadas, soluções práticas e eficazes. Aqui eu também tenho que... É um bom momento para que eu possa fazer uma revisão nos meus contratos, naqueles acordos que eu firmei. Sejam esses contratos oficiais, escritos, ou sejam contratos que eu fiz, né, de boca, que eu estabeleci com pessoas, que pode ser a esposa, o esposo, pode ser o sócio, o parceiro, o colega de trabalho, o chefe, ou até mesmo algum negócio que eu estou fazendo. Então, é um momento de analisar esses relacionamentos, sejam eles profissionais ou pessoais, como eu havia falado, e considerar se essas relações estão equilibradas. Saturno fala de equilíbrio também. Às vezes a gente acha que não, mas o Saturno fala de equilíbrio. Eu estou dando mais ou eu estou dando menos do que eu poderia dar, né? Então, ele está exaltado em Libra, né, Alex? Claro, ele exalta em Libra, porque o Saturno, o que faz? Ele estabelece os limites das questões e ele renegocia as nossas expectativas. Então, esses são algumas coisas interessantes. Então, é um bom momento para revisar esses acordos. Outra coisa é com relação à carreira, à profissão em si, né? Será que a minha carreira está indo de acordo com o que eu queria? Esse é um bom momento para a gente revisar a carreira, verificar se não está faltando algo. Eu mesmo, né, estou
nesse período agora, fazendo uma reavaliação da minha carreira, percebendo quais são os pontos que eu posso ainda agregar na minha carreira, ou vendo aquelas possibilidades que já não fazem mais sentido eu trilhar esses caminhos. Então, a minha trajetória pessoal, ou a trajetória pessoal de quem quer que seja, ela precisa desses momentos de reflexão e de reavaliação. Esse é um bom momento para considerar mudanças nestas direções, de se preparar para essas novas oportunidades quando o Saturno voltar para o seu movimento direto. Aí eu posso, né, trazer estas oportunidades de uma maneira mais eficaz. Então, eu preciso, nesse momento de retrogradação, é interessante fazer o quê? Desenvolver as minhas habilidades. O que é que eu estou falhando? Eu preciso... O movimento de retrogradação é um excelente momento para treinar, para exercitar algo que eu ainda não sou eficiente o suficiente. É algo que eu ainda não tenho a habilidade adequada. Então, esse é um momento interessante para isso, para fazer cursos de aperfeiçoamento, fazer novas qualificações, porque isso vai ser muito benéfico no futuro. Com relação à questão mais de crescimento pessoal, aqui eu também vou fazer o quê? Eu vou refletir sobre o meu crescimento pessoal, sobre o meu momento, através de percepção de quais são os meus limites, fazer uma autorreflexão, fazer né, um balanço do que realmente eu estou conseguindo obter através da minha disciplina, ou o que eu ainda sou muito indisciplinado e que eu não estou usando os limites saudáveis das coisas. Então, quais são as áreas que eu preciso ainda impor uma disciplina maior, né? Ou quais são as áreas que eu preciso, ao contrário, que eu estou muito intenso ali, eu preciso dar uma relaxada com aquela questão. Esse é um momento de trabalho interno, é um momento de introspecção, de terapia, de meditação, de práticas de autocuidado. Isso tudo pode ser muito, muito, muito benéfico. Então, isso já reflete também no quê? Na saúde e no bem-estar, né? Porque Saturno, ele é um planeta de rotina, de hábito. Então, ele passando em peixes, ele está aqui trabalhando essa questão, né? Não só uma questão espiritual, mas uma questão de bem-estar, de saúde, que tem a ver com peixes e tem a ver com o seu signo oposto, que é Virgem. Então, aqui, o Saturno retrógrado é um bom momento para implementar mudanças que tragam benefícios de longo prazo. Afinal de contas, o Peixes ele é meio desorganizado. O Peixes, às vezes, ele é muito indisciplinado. E o Saturno aqui tem essa possibilidade de rever estas rotinas e disciplinas. Então, aqui eu tenho cuidados preventivos, né? É interessante esse momento para fazer um check-up médico, né? Exames de rotina, a identificar problemas que eu possa resolver antes que eles se tornem maiores. E como a Patrícia falou, só para finalizar, é um momento também de muita reflexão espiritual. Saturno está passando em peixes. Então, aqui, a questão da revisão espiritual e filosófica, ela é importante, é um período de muita reflexão, de uma reconexão com a espiritualidade, através de meditação, de leituras filosóficas, de práticas espirituais, e até mesmo através da solidariedade. Afinal de contas, nós estamos falando de peixes, né? Então, esses aqui seriam, assim, algumas dicas que eu acho são interessantes para a gente passar esse Saturno retrógrado, não com medo dele, não né, xingando o coitado do Saturno, mas utilizando ele dentro do seu tempo. Afinal de contas, Cronos é Saturno,
E Saturno tem a ver com o tempo. Devagar se vai ao longe. Maravilhoso, Alexis. Eu tenho algumas datas aqui, vou fazer esse convite para a gente falar um pouquinho delas. Nesse período inicial, na primeira semana, digamos assim, quase os 10 primeiros dias, o Saturno, ele está bem, ele está fazendo um trígono com a Vênus, vai fazer um trígono com a roda da Fortuna, um sextil com Marte, e ele faz uma oposição com a Lilith. Eu acho que aqui, esse tema da oposição, ele é importante, porque ou ele pode trazer um relaxamento, né, na atenção aos detalhes, ou ele pode trazer um excesso de autocrítica, de autocobrança, né, da pessoa se sentir incompetente, apesar dele estar favorável nas outras coisas, né, porque muitas vezes aquilo que é negativo acaba pesando mais para a gente coloca mais energia, ao invés de relaxar e deixar fluir o que é positivo. Então, nesse sentido, se nessa primeira semana tiver, nesses primeiros 10 dias, né, a gente tiver algum contato com essa sombra nossa, eu sugiro que a gente anote, né, até para trabalhar em cima, né, no que vem depois. Estou me sentindo assim. Então, aonde você se sentir incompetente, o que o Alexis trouxe, eu sou incompetente na minha oratória. Então, se eu me sinto incompetente na minha oratória, eu vou procurar um curso de oratória para melhorar a minha capacidade de oratória. Se eu não domino um assunto, que eu gostaria muito de trabalhar com ele ou atuar nele, então eu vou procurar me dedicar, aprender um pouco mais sobre aquele assunto. Depois a gente vai adiante, e lá no mês de julho, até o finalzinho, dia 24, o Saturno entra, o retrógrado vai entrar numa quadratura com o Júpiter. E isso vai trazer uma necessidade da perseverança, da persistência e da paciência, como o Alexis trouxe. Por quê? Pode parecer que nós temos a vontade, só que as oportunidades, elas não estão tão favoráveis quanto a gente gostaria. E esse aspecto, ele vai durar até o dia 15 de setembro. Então, nesse período, realmente precisa dessas virtudes, a paciência, a persistência e a perseverança. Que elas sejam os nossos guias, né? A luz que vai iluminar o nosso caminho para que a gente não desista. E para que a gente possa perceber. Então, vai ter uma quadratura também com o Marte em Gêmeos. O Júpiter está em Gêmeos, o Marte está em Gêmeos, então eu acredito que possa ter um atraso até relacionado à comunicação, ou a documentos que você espera resolver ou dar algum problema, mas seja resiliente, vá firme, não desista. Se precisa ir e voltar várias vezes ao cartório, por exemplo, para abrir registro, não desista. Respira fundo, se alimenta direitinho, descansa direitinho e vai de novo. Acho que isso é bastante importante. Outro ponto que me chama bastante atenção é no mês de agosto e até meados de setembro, que o Saturno vai ficar fazendo oposição com a Vênus, com o Sol e com o Mercúrio, né? E sendo que eles vão estar no signo de Virgem, que é o signo do Alexis. Eu sou afetada pelo Saturno porque eu sou pisciana com ascendente em Gêmeos, então, assim, ele me afeta diretamente. Estou bem ligadinha aqui em todos esses pontos que o Alexis trouxe e que os estudos que eu fiquei fazendo também ficaram apontando. Mas essa necessidade também dos detalhes, do hábito, de desenvolver o hábito daquilo que você deseja. A disciplina, ela vem muito dessa repetição, que tem a ver com o hábito. Então, o que eu gosto muito, como boa pisciana, né, de começar e às vezes não continuar, porque, doeu, tá assim, tá, nanana. E uma coisa que tem funcionado muito para mim, que eu vou compartilhar, que é o tal dos 21 dias. Eu adorei esse negócio dos 21 dias. Porque daí eu me consolo, é só 21 dias que eu vou ter que fazer. É só 21 dias. Tô no quinto dia, só falta pouquinho tempo. Tô no 10º dia, só falta, tá todo na metade já e tal. Então, isso são pequenas ferramentas que a gente vai usar para nos ajudar a ter persistência naquilo que a gente está fazendo. É muito mais fácil você trilhar uma estrada sem você ficar olhando o fim da estrada, mas conforme você vai dando pequenos passos, andando pequenos trechos dessa estrada. Então, esse período, que é mais ou menos 1 mês e meio, né, que é de agosto até 21 de setembro, né, perto da entrada da primavera, que tem esse momento, né, e a primavera sempre é um momento tão alegre, né, mas é como se várias questões na nossa vida fossem nos desgastando.
O Saturno traz um pouco isso do desgaste, né? E como ele vai estar quadrando com o Júpiter, então o otimismo ele não está tão presente. E quando o otimismo não está presente, é que a disciplina tem que estar presente, né? Que eu vou fazer, tenho que fazer, preciso fazer uma coisa que eu quero. E essa disciplina, eu também gosto de pensar, ela está muito ligada à liberdade. A liberdade como aquilo que, como a nossa capacidade de seguir as nossas escolhas e não aos nossos desejos, né? Então, se você escolher um determinado caminho, um determinado projeto e tal, você investir nesse projeto, mesmo quando aparentemente ele não está rendendo frutos, né? Então, isso é liberdade. Eu vou seguir as minhas escolhas, não os meus desejos. Acho que o Saturno em Peixes, ele coloca a gente nesse lugar de consciência dessa liberdade, que é uma liberdade muito mais madura e muito mais autônoma, onde você consegue usar os elementos à sua volta para buscar atingir as suas metas, né, como o Alexis trouxe, mesmo quando nem tudo está sorrindo para você. É uma força interna, que é a disciplina, e que o hábito nos trazem também. É como se fosse uma inteligência do corpo, né, uma inteligência do hábito, que vai nos colocando no processo de seguir aquilo que a gente decidiu como um propósito, né? E como a gente também está num momento de revisão, ter essa maturidade de reconhecer que nem tudo está bem, né? Que aqui eu preciso ajustar, aqui eu preciso descartar, como o Alexis trouxe, né? Tem certas coisas que, durante uma época, num certo período da minha vida, aquilo fez sentido. Agora não está fazendo mais, outras coisas estão chegando, então você também ter essa maturidade, né? De abrir mão daquilo que não está servindo mais e deixar outras coisas chegarem também, né? Depois, em outubro, eu acho que fica um pouquinho mais alegre a situação, né? Que daí o Saturno vai fazer trígono com o Marte, vai fazer trígono com a Vênus e vai fazer trígono com esse mesmo Mercúrio. E nesse período do trígono também é um momento muito bom, porque a energia está ótima, né, Alex? Para pegar e pensar os planejamentos, de escrever, de anotar. Então, não deixar passar essa energia, porque a energia das oposições das quadraturas a gente retém, porque elas são mais árduas, né? Elas requerem um esforço da nossa parte. E as energias do trígono, muitas vezes, do sextil, a gente deixa passar, porque elas são fluídas e a gente acha que vai durar para sempre. Então, já estamos fazendo aqui essa pequena previsão juntos, né, para a gente saber que não vai durar para sempre, mas este momento, quando vocês sentirem essa energia, corre para o papel, anota, revisa, planeja, escreve, tudo que vier, né? É um período bem interessante. Então, o trígono com o Mercúrio vai ser de 17 de outubro até 26 de outubro. Então, assim, são quase 10 dias aí para a gente, correr, anotar tudo que a gente precisa. E depois, lá no final, né, lá no dia 15 de novembro, a gente volta a conversar com vocês também sobre o processo do Saturno que vai entrar no movimento direto. E seria muito interessante se vocês colocassem aqui nos comentários para a gente o que vocês estão sentindo durante esse processo, como é que vai ser, para a gente depois retomar lá no dia 15 de novembro e ver que tipo de que forma se manifestou na vida de cada um, de cada uma, essa retrogradação do Saturno e o que deu para aproveitar desse momento. Eu e o Alexis vamos fazer e vamos compartilhar aqui com vocês. Excelente ideia, Patrícia. Eu acho bem interessante isso, né? Lembrando também, né, que Saturno rege Capricórnio e nós vamos ter 2 luas cheias em Capricórnio, né? Então, tivemos uma agora. Boa lembrança. E... Boa lembrança. Tivemos uma agora e agora, na próxima, também vai ter a Lua, continua sendo cheia em Capricórnio. Então, isso também, de certa forma, acaba impactando em todo esse processo saturnino, né? De autodisciplina, de execução das tarefas, né? Mas eu acho que nós demos aqui excelentes dicas, inúmeras dicas, aliás. Se eu fosse, né, as pessoas que estiverem assistindo aí, eu revisaria várias vezes tudo que a gente falou aqui, né? Eu vou até deixar anotado algumas coisas interessantes na tela, assim, para chamar mais atenção. Mas fica aqui, então, a dica. Deixe os seus comentários,
curtam, se inscrevam no nosso canal, para que a gente consiga aqui continuar trazendo para vocês esse tipo de informação astrológica que é útil, que é importante e que muitas vezes muda a vida da gente, né? Então, Patrícia, muito obrigado aí. Prazer estar sempre falando contigo, te revendo, e até a próxima aí. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Boa temporada de Saturno retrógrado.